Olá amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa retrospectiva política de 2020, projetando para 2022. Esse é o objetivo dessa retrospectiva. A eleição já passou e nós já estamos começando um outro processo eleitoral. E eu quero entender o seguinte: quem são os principais personagens de 2020, como de 2022 e como se comportaram até aqui. A nossa personagem de hoje é a senadora Cátia Abreu, uma personagem bastante polêmica, mas ao mesmo tempo uma grande liderança, uma importante liderança que o Estado tem. E para mim, em termos de debates nacionais, considerando os debates nacionais, é a política mais influente do Estado há já alguns anos, né? A senadora Cátia Abreu, ela é uma senadora que participa, uma política do Tocantins que participa dos debates nacionais. E talvez é a única, inclusive, né? Nós temos senadores, como o caso do Eduardo Gomes, que é um senador muito importante, muito influente internamente, em termos de bastidores, de articulação, mas ele não participa tanto dos debates públicos de temas diversos. A senadora Cátia Abreu está sempre envolvida com questão de diplomacia, questão do agronegócio, que é uma das maiores especialistas do Brasil, e vários outros temas em que ela tem uma participação direta, sempre procurado pela mídia nacional para opinar, para estar falando sobre o assunto. Então, para mim, a senadora, do ponto de vista do debate público, do debate nacional, estou dizendo, é a senadora, é a política mais influente, talvez, da história do Estado. A senadora Cátia Abreu, que começou sua carreira como presidente do Sindicato Rural de Gurupi, foi a primeira mulher, depois foi a primeira mulher presidente da federação, de uma federação estadual de agricultura, né, da FAET. Ela preside até hoje. Ela também foi presidente da poderosíssima Confederação Nacional da Agricultura, primeira mulher também. Então, a primeira mulher com presidente do Sindicato Rural, primeira mulher da Federação Rural, primeira mulher também na Confederação Nacional da Agricultura. Foi ministra da Agricultura do governo Dilma Rousseff. De deputada federal, em 2002 que ela foi eleita, em 98 ela ficou como suplente, 98 como suplente, 2002 ela foi eleita deputada federal, e 2006, naquela histórica eleição contra Siqueira Campos, e no caso contra o Eduardo Siqueira Campos, ela foi eleita senadora pela primeira vez, foi reeleita senadora em 2014, e o mandato dela aí, que também ela se torna, tem uma posição estratégica para 2022, que o mandato dela de senadora vence em 2022 e vai ter que ser renovado. Em 2022 nós teremos apenas uma cadeira para disputar, no caso, a cadeira da senadora Cátia Abreu. E aí, ela foi importantíssimo lembrar isso também, talvez a primeira tocantinense a ser candidata a vice-presidente da República na chapa do Ciro Gomes em 2018. Então, assim, do ponto de vista dos holofotes nacionais sobre a senadora Cátia Abreu, ela consolidou, ela é hoje uma personagem nacional. Agora, do ponto de vista interno, aquilo que interessa, do ponto de vista eleitoral para ela, eu acho que a senadora tem muita dificuldade. A senadora é, para mim, uma das líderes de posição mais firmes que nós temos no Estado, é uma estudiosa. Eu gosto muito desse lado da Cátia, ela pega o assunto, ela estuda. Quando ela foi, por exemplo, relatora do fim da CPMF, lá em 2008, mais ou menos, 2009, por aí, quando ela foi relatora, ela fez um estudo muito profundo, tanto que o relatório dela foi extremamente elogiado pelos colegas do Senado. Então ela é muito estudiosa, ela entra a fundo no assunto, não é à toa que é uma das grandes conhecedoras, profundas conhecedoras do agronegócio. Então a senadora Cátia Abreu, ela tem esse lado dela, de dedicação, de trabalho, de, enfim, empenho para se entender um assunto, dominar o assunto e falar sobre o assunto. E tem um outro lado dela também, que é de posições firmes, né? É o caso, por exemplo, quando ela era ministra da Agricultura da Dilma Rousseff, inclusive contra o setor dela todo contra o governo Dilma, e o setor dela queria que ela chegou a pedir em carta, nós publicamos na coluna do CT da AproSoja pedindo para ela sair do Ministério da Agricultura, pois ela ficou, e depois na cassação da Dilma, mesmo com o setor dela contra a Dilma, ela se manteve ao lado da Dilma, manteve coerente com aquilo que ela disse que acreditava naquele momento. E isso é difícil, que geralmente nessa hora os políticos abandonam o barco
e deixa a pessoa morrer afogada sozinha e vai cuidar da vida dele. Só que isso gerou, logicamente, um desgaste profundo, uma tensão muito grande entre a senadora Cátia Abreu e o seu público, o seu cabo eleitoral mais importante, que é o agronegócio, né? A senadora sempre foi carregada, a bandeira do agronegócio sempre levou a Cátia Abreu, sempre carregou a Cátia Abreu, a dedicação dos produtores, isso sempre foi fundamental na carreira política dela. E nesse momento ela ficou contra essa posição da categoria dela, e isso, como disse, é muito raro, mas gerou também bastante desgaste. E nós começamos, e também fora as tensões, as brigas, as discussões, as polêmicas que a senadora Cátia Abreu se envolveu também ao longo da sua carreira, tudo isso gerou bastante desgaste. E um princípio desse desgaste nós já vimos em 2014, né? Em 2014 quando a senadora Cátia Abreu foi candidata à reeleição e ela ganha do atual senador, na época deputado federal Eduardo Gomes, por menos de um ponto, né? Foi menos de um ponto, cerca de 2.000 votos, muito pouco, foi a menor diferença do Brasil entre o primeiro e o segundo colocado na disputa pelo Senado. Então você vê como que foi muito uma vitória muito apertada mesmo da senadora Cátia Abreu. Eu quero retomar um momento histórico importante, que a senadora, ela também rompeu com o Siqueira Campos, naquela época do rompimento do siqueirismo, da União Tocantins, e ela foi a responsável por trazer o PFL na época, né, hoje DEM, na época PFL, para o Marcelo. Foi o único partido que deixou a União Tocantins na época. Ela tinha muita influência junto à direção nacional. O PFL era presidido pelo senador João Ribeiro, e o senador João Ribeiro perdeu o partido, né? A direção nacional fez uma intervenção, passou o partido para o comando da senadora Cátia Abreu e ela levou o partido para o Marcelo. Em 2009, ela se uniu, quando ela rompe com o Gaguinho, ela se uniu com o Siqueira novamente, seu arqui-inimigo, arqui-adversário, vamos dizer, né, de 2006, e ela se uniu com o Siqueira e ajudou, foi peça fundamental na eleição do Siqueira em 2010, na eleição de 2010 contra o Gaguinho. Depois ela se afasta novamente do governo Siqueira Campos e se une aí seu ex-aliado de 2006, Marcelo Miranda. E aí teve um papel fundamental na briga do Marcelo pelo MDB, né? Lembra, na época? Ela foi pro MDB, porque para ser ministra da Agricultura tinha que estar no MDB. O MDB, na época, sob o comando do saudoso Júnior Coimbra. O Júnior tinha intenção de sair candidato, o MDB dizia que ele estava conversando com o Eduardo Siqueira Campos, queria levar o MDB para o lado do Siqueira. E aí começou aquela briga toda, e o Júnior mostrou muita força na época, principalmente o Eduardo Cunha, que era um homem forte na época, deputado federal, hoje preso, né? Mas na época um homem muito forte no MDB, e o Júnior se manteve ali firme até as vésperas da convenção, quando a senadora Cátia Abreu, através até do então vice-presidente da República, Michel Temer, conseguiu uma intervenção aqui no MDB do Estado e afastou o Júnior Coimbra, passou o MDB para uma comissão interventora, e aí ela teve legenda e o Marcelo teve legenda para disputar. Mas aí vai, então, como eu estava dizendo, para a eleição de 2014, foi uma grande dificuldade para a senadora Cátia Abreu, como eu disse, menos de um ponto a diferença entre ela e o Gomes que não teve muito apoio, né? Eu lembro que na época o Sandoval me ligou na semana, eu liguei para o Sandoval para conversar com ele sobre algum tema de transição, e ele falou: pai, mas como que foi apertada essa votação do Gomes com a Cátia? Eu devia ter acreditado um pouco mais no Gomes. Se eu tivesse acreditado um pouco mais, ele teria vencido essa eleição. E eu acredito também que isso é verdade. Aí a senadora Cátia Abreu, em 2000, preparou tudo para ser candidata a governador em 2018. Só que aconteceu, veio a cassação do Marcelo, ela vai disputar a suplementar, teve um desempenho bem fraco em termos, pelo nome, pela envergadura do que ela representa. Por exemplo, ficou em terceiro lugar, ficou atrás, do Marlon Reis, por exemplo, Palmas, se não me engano, Gurupi, Araguaína, várias cidades aí. Então um desempenho muito fraco. Depois foi para a eleição
para vice-presidente da República. O desempenho do Ciro Gomes também foi muito fraco aqui no estado, ou seja, tudo aponta para uma situação muito difícil. A eleição deste ano, a senadora teve uma participação bem discreta nas principais cidades, né? Eu ouvi lá em Gurupi reclamação de que ela não apareceu lá, o partido dela, o PP, estava apoiando o Gutierrez Torquato, mas ela não foi lá. Então, assim, nas principais cidades, Palmas, Gurupi, Araguaína, eu vi muito pouca participação, muito discreta a participação dela, e agora vem 2022 que ela precisa renovar o mandato. Então vai ser uma situação bem difícil para a senadora, e há quem diga que ela possa até ser candidata a deputada federal, a exemplo, por exemplo, da Gleisi, né, hoje a presidente do PT lá no Paraná, que em 2014, 2018 foi candidata a deputada federal, ela que era senadora. Então há quem diga que isso possa ocorrer. De toda forma, vamos aguardar e acompanhar. Agora, a situação dela é muito delicada, até porque essa cadeira do Senado vem tendo nomes muito fortes. Por exemplo, é o caso do próprio governador Mauro Carlesse, né? Aparece já com nome forte, não tem como, tem a máquina na mão, vem com uma gestão que, se entrar os recursos, os investimentos que estão previstos agora de 1,5 bilhão, se torna um candidato ainda mais forte. Se o Gomes não vira presidente do Senado e vem para o governo e de repente ele lança o Dimas vem como um nome muito forte, lembrando que o Dimas não está satisfeito lá, principalmente com o Irajá, lá em Araguaína, que prometeu um apoio para ele lá, para o Wagner não apoiou. Então, ou seja, não há uma aproximação hoje tão boa com o grupo da senadora Cátia Abreu, e de repente o Dimas pode ser um candidato forte a senador também. Então esse é o contexto em que a senadora vai entrar. Eu acho que uma reeleição muito mais difícil para ela em 2022 do que foi a de 2014. Mas nós vamos estar acompanhando e trazendo todas as informações aqui para vocês, correto? Pessoal, é isso. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo personagem da nossa retrospectiva 2020, projetando 2022. Não esqueça sempre disso, porque não vai só falando 2022, não. É a retrospectiva de 2020, mas projetando 2022. Um abraço a todos.